Olá gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E nesse vídeo eu vou começar a fazer uma análise sobre o conceito narcisismo. E para começar essa análise, eu vou partir do texto inaugural de Freud sobre esse conceito, que como o próprio título já é sugestivo, se chama Introdução ao Narcisismo, escrito em 1914. Para fazer a análise desse texto, eu vou utilizar a versão da editora Companhia das Letras, que é a própria imagem aqui desse livro que eu coloquei no slide. É interessante você acompanhar o vídeo e depois, ou ao mesmo tempo, utilizar o texto junto com o vídeo, porque a análise que eu vou fazer desse texto é página por página que está no livro. Então, sem mais delongas, vamos começar a análise. Esse texto possui 3 partes, então comecemos pela primeira parte, na página 10, em relação à edição que eu estou utilizando. E vou colocar a referência na descrição do vídeo. Quando Freud começa o texto, ele inicia falando sobre como o conceito do narcisismo foi entrando na comunidade científica. E ele cita 2 médicos que estavam se detendo na análise desse fenômeno. Bem, então ele começa o texto. Se você tiver em mãos, você vai encontrar isso no início. Primeiro ele cita o médico Poulenc, que ele fala que foi esse médico que introduziu esse conceito no campo científico e relacionava o fenômeno desse conceito quando um sujeito trata o próprio corpo como objeto sexual, até atingir a plena satisfação. Quando isso absorvia toda a vida sexual do sujeito, era um fenômeno que entrava numa categoria geral das perversões. O conceito de perversão não vou me deter aqui, mas de início foi assim que esse conceito foi adentrando na comunidade médica. Continuando, o segundo médico que Freud cita no início do texto é o Sadiger, que vai citar a sua pesquisa em relação a uma tal conduta narcisista com uma relação à homossexualidade. Tanto o Poulenc quanto o Sadiger, eles tinham uma análise mais focada em pessoas homossexuais. Mas não foi à toa que Freud começou esse texto citando o estudo desses 2 médicos. Já já vamos entender o porquê. Mas agora vamos entender como Freud se posiciona no desenvolvimento desse conceito. Após citar esses 2 médicos, Freud começa a desenvolver que o narcisismo ele não faz parte apenas de uma conduta isolada ligada à homossexualidade e nem pertencente a propiciar o sujeito numa categoria de perversões. O fenômeno do narcisismo ele faz parte de um desenvolvimento regular da sexualidade humana. E é nisso que Freud começa a ter a sua visão disruptiva do narcisismo e colocá-lo numa das bases da elaboração teórica da própria psicanálise. Agora, é necessário uma certa interrogação sobre por que Freud toma esse posicionamento. Como é que Freud começa a elaborar o conceito do narcisismo e associá-lo a algo do desenvolvimento sexual humano? E aqui eu me detenho nesse primeiro comentário que também está no texto. Freud vai já fazer algumas indicações do porquê ele toma essa posição. E ele fala que a própria clínica com os neuróticos, a clínica psicanalítica em si, é que vai dar ensejo a todo o saber psicanalítico. E aqui é um parênteses necessário. Toda a construção teórica da psicanálise, ela tem como fundamento principal a própria clínica psicanalítica. E é a partir dos analisandos que o saber psicanalítico vai tomando consistência. Então, ao longo de todos os seus textos, é interessante a gente entender como é que Freud vai tomar essa segurança teórica. Porque ele vai tomar uma segurança para romper com um padrão vigente da comunidade médica sobre o narcisismo naquele tempo. E aí ele faz essa pontuação, que na própria clínica com os neuróticos, a sugestionabilidade ela possui um limite. E esse limite vai se deparar com algum traço narcísico do analisando. Eu não vou entrar mais a fundo no conceito de sugestionabilidade, mas tome esse conceito como autoexplicativo. A sugestionabilidade, ela vai representar o quanto uma pessoa se submete a uma sugestão de uma outra. O caráter de se submeter a uma sugestão de uma outra pessoa vai apresentar alguns requisitos. Não é a qualquer pessoa que você aceita uma sugestão. E isso, como você já pode perceber, quanto mais próximo da essência narcísica de quem dá uma sugestão,
sugestão, mais a outra pessoa vai ser sugestionável. Em resumo, para que uma pessoa, para que você, para que eu sejamos de alguma forma sugestionável, é necessário que a outra pessoa represente de alguma maneira um traço narcísico que temos em nós. Agora eu vou dar um exemplo didático de como a hipnose que se utiliza do fenômeno da sugestão se depara com o limite narcísico. Quando se faz uma hipnose, por exemplo, se utiliza do mecanismo de sugestão para fazer a pessoa entrar em estado hipnótico. Só que os comandos do hipnotizador, eles não vão ter alcance integral. Por exemplo, se o hipnotizador pedisse para seu paciente ou para aquele que está hipnotizando, pedisse para que tirasse a roupa e corresse pela rua ou tacasse fogo no seu corpo, provavelmente essa pessoa iria sair da hipnose ou iria entrar em outro estado histérico. E é assim que vai ter reflexo na própria clínica psicanalítica. Se o analista, ele de alguma forma não tangenciar esse aspecto narcísico do seu analisando, fica muito difícil o prosseguimento da própria análise. Então, a priori, tome esse conceito sobre sugestionabilidade. E ele é muito importante para a clínica. E lembre-se que o método psicanalítico é uma evolução do que foi a hipnose. Mas vamos lá. Então, para fazer um resumo bem rápido dessa primeira página do texto, percebe-se que Freud referencia o início dos estudos sobre o narcisismo a partir de dois médicos que estudavam de alguma forma a homossexualidade e as perversões, porém, ele toma uma postura diferenciada. A partir da clínica psicanalítica, ele percebe que é algo comum do sujeito estabelecer relações a partir de algum traço que o próprio sujeito tem de narcísico para com o outro. E assim, a partir da clínica, ele começa a desenvolver o narcisismo como uma característica da mente, principalmente da libido humana. E para finalizar esse vídeo, vamos então falar que conclusão Freud chega em relação ao narcisismo. Ele diz então que o narcisismo faz parte de um complemento libidinal do egoísmo, do instinto de autoconservação do ser humano. Instinto que atualmente, na linguagem psicanalítica, a gente se refere a uma pulsão. Mais à frente nós vamos entender um pouco sobre o conceito de pulsão. Mas enfim, então, na verdade, o narcisismo, ele acaba sendo aquela quantidade de energia sexual para fazer o sujeito se autoconserve e, dependendo de algumas perspectivas, de continuar de alguma maneira a sua existência simbólica no mundo. Uma analogia um pouco mais didática, podemos falar que o narcisismo seria aquilo que faz com que protegemos as pessoas que de alguma forma têm algo em comum conosco. E para deixar esse conceito bem claro, o narcisismo, ele não é em si uma perversão. E também não está ligado a coisas negativas que a linguagem precária tenta definir para além da psicanálise. O narcisismo faz parte de qualquer ser humano. A questão é que, a depender para onde essa energia libidinal vá, ou a quantidade dessa energia narcísica, digamos assim, é o que pode acarretar em algumas patologias. Tanto o excesso quanto a falta, a escassez do narcisismo também pode acarretar uma patologia. Então, a priori, tratemos o narcisismo como uma característica normal do ser humano que, a partir de seus desvios e quantidades excessivas ou precárias, pode fazer o ser humano tomar certos movimentos patológicos. E para finalizar de vez, vou fazer um comentário que talvez possa clarear quem for ler o livro e entender o porquê Freud começou o desenvolvimento desse conceito a partir das citações dos médicos que eu falei anteriormente. Esses médicos, eles se detinham no estudo da homossexualidade, da perversão, e começaram a elucubrar o termo narcisismo. Esses médicos, eles caíram numa precipitação teórica que atualmente dá para compreender por que o narcisismo começou com alguma relação à homossexualidade. Para fazer então esse fechamento, comunico a você que o narcisismo, ele tem profunda relação com o corpo do sujeito e, um pouquinho mais além do corpo, com o ego do sujeito. Se de alguma forma é um fenômeno que está ligado à autoconservação do sujeito, está ligado à autoconservação do seu corpo. E quando projetado, já que tem a ver com o corpo do sujeito, vai ter esse caráter homossexual, quando o narcisismo é de alguma forma
exteriorizado. E lembrar então que esse conceito também vai dar uma base e vai se acoplar com a teoria da bissexualidade. Teoria essa, principalmente, que a energia sexual, que a libido, é maleável, não possui estrutura fixa e nem rígida. Ela vai apresentar sua forma bissexual de diversas maneiras, seja para relações de amizade, seja para relações sexual, seja para relações de poder, enfim. No próximo vídeo, assim como o texto, eu vou relacionar o narcisismo com a neurose e com a psicose, para que assim possa se colocar em evidência no que esse conceito vai interferir na subjetividade humana. Gente, obrigado para quem acompanhou até aqui o vídeo e até mais.